Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, estamos felizes. Culto de manhã, à noite temos o Brasil para torcer. Glória a Deus. E eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Feliz porque eu tenho hoje aqui a Jana e o José. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. O José sabe o amigo irmão da palavra? A palavra diz que nós temos amigos mais chegados que irmão. E o José é esse amigo para Manu. Eles cresceram juntos, eu vi os dois crescerem e eu estou muito feliz hoje pelo José estar aqui. Eu quero agradecer a sua amizade com a Manu e José, que o Senhor façam amigos como vocês. Agradecer a Deus pela vida da Jana, por ter educado o José dessa forma. E eu estou muito feliz por tê-los aqui conosco na CB Vida, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Glória a Deus, nós estamos então em uma série, a série Renovo. A nossa igreja, então, tem feito séries, né? Para quem não é aqui da nossa igreja, para os visitantes. E agora nós estamos numa série Renovo. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração. Nós já temos ouvido palavras que têm trazido refrigério, têm trazido, né, acalanto ao nosso coração. Nós ouvimos palavra que o Senhor é a fonte, né, a fonte desse renovo. Nós ouvimos palavra aonde os pastores trouxeram dizendo que Jesus, Ele renova o nosso interior, mesmo quando nós estamos desgastados por fora, é Ele que renova. Que Jesus renova Ele através da sua presença em todo o tempo. O Senhor é o nosso renovo. E hoje, a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração para essa série é uma palavra sobre paz. Jesus nos deixou a sua paz. Glória a Deus por isso. E se eu fizer uma pergunta aqui nessa manhã, quem quer paz? Olha lá, glória a Deus, nós erguemos uma mão, erguemos duas, ainda mais hoje está lá no Jogo do Brasil. Meu Deus amado, nós queremos paz. Nós ouvimos muito sobre isso, não ouvimos? Sobre a paz. Nós ouvimos muitas pessoas falando assim, eu só quero paz. Eu prefiro a paz a ter razão, né? A gente escuta muito, se eu for em tal lugar, eu estarei em paz. Se eu conhecer aquele lugar, então, nossa, eu ficarei em paz naquele lugar, não é? Se eu estiver com tal pessoa, nossa, aí eu terei paz. E muitas são as palavras, muitas são, né, as frases que nós ouvimos sobre a paz. Mas nesta manhã, eu quero trazer para o coração de vocês algo diferente. Eu quero trazer para o coração de vocês sobre a paz que Jesus nos deixou. Uma paz que nós vamos ver se é essa que nós falamos, que nós buscamos. Nós vamos ver aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Porque nós falamos muito, olha, se eu casar, não é? Muitas são as situações, as circunstâncias, se eu casar com tal pessoa, se eu namorar, se eu entrar naquela faculdade, só então eu terei paz, não é? Mas nós vamos ver hoje, pela palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos falar sobre a paz dele. Nós vemos que Jesus, ele é o nosso renovo, não é? A Bíblia nos conta e nos fala, os profetas, Isaías, Malaquias, Zacarias, ele já aponta para nós, né? Quem seria o nosso renovo? Eles falam que nasceria o renovo, brotaria o renovo. Quem é esse renovo? Nós sabemos que é Jesus. Ele viria então para trazer o novo, para trazer vida nova, para renovar a nossa vida, para nos dar a salvação. Nós sabemos então que é nele que nós encontramos o nosso renovo. Nós vimos também que ele é o galho, né? Aonde nós estamos enxertados, e nós também seríamos renovados se nós estivéssemos enxertados nesse galho. Não é mesmo? Então nós vamos ler a palavra e vamos ver o que o Senhor quer nos trazer e falar conosco nesta manhã. João 14, 27. A minha versão é a NVT, mas, né, não sei, vai ser a NVT? Vai? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. João 14, 27. Amém? Encontraram?
Quem não tiver Bíblia será projetado, amém? A palavra diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam, nem tenham medo. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua paz. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade no nosso meio. Continua falando aos nossos corações. Enche este lugar da tua paz, da que excede todo entendimento. E fala conosco nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra nós lemos somente um versículo dela. Mas antes de nós falarmos, só contextualizando rapidinho, uma palavra muito conhecida. Mas aqui o que está acontecendo? Aqui se nós lermos João 13, João 14 inteiro, nós vamos ver que Jesus está no momento final. Jesus está prestes a ser crucificado e Jesus está deixando lições preciosas sobre quem ele era, sobre o que ele iria fazer, sobre o que o Pai teria para fazer. Então Jesus estava ensinando os discípulos momentos antes da morte, momentos antes da crucificação. E aqui então esse pedaço que nós lemos está num momento muito lindo, onde Jesus está sentado à mesa. Se vocês lerem inteiro, vocês vão perceber que Jesus, muito paciente, muito amoroso, ele senta à mesa, ele convida os discípulos para essa mesa da paz, e ele então começa a falar com eles, começa a ensinar aquilo que vai acontecer, aquilo que precisa acontecer, para que então cumpra o plano de Deus para nós, o plano que nós já conhecemos, que nós cantamos hoje nos louvores, o plano que Jesus precisava morrer, ser crucificado da forma que foi, para que ele ressuscitasse e nós pudéssemos estar hoje aqui, nessa manhã, ouvindo sobre a paz. Então ele começa falando, e vocês imaginam, ele estava sentado com os seus discípulos. Nós já sabemos que cada um tem uma forma, assim como nós. Cada discípulo tinha a sua forma de ser, como nós somos, né? Tinha o afoito, tinha o mais calado, o mais amoroso. Então Jesus começa a falar: olha, eu vou partir, eu preciso ir, mas não aflinjam o seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu vou preparar morada, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora, mas em breve vocês irão. E lá tem muitas moradas na casa do meu Pai. Então ele começa aquela pregação em amor. E de repente os discípulos começam a não entender. Mas como assim? E eles começam a fazer perguntas. Se vocês depois lerem esse capítulo, eles começam a fazer perguntas. E aí Pedro, imagina, o Pedrão, ele já lança já de primeira. Mas como assim? Aonde que você vai? Mas você vai para onde, Jesus? E por que eu não posso ir com você? Por que eu já não posso ir agora? E aí Tomé fala: mas nós não sabemos aonde é esse lugar. Onde é que você vai? Explica direito isso aí, né, Tomé? Eu quero ver. Eu quero desenhado, né? Tomé é aquele que precisava ver. Então explica direito, me mostra o mapa aí. Como é que eu faço para ir? Então eles começaram com perguntas. E Felipe, mostra-nos o Pai. Revela então. Revela quem é esse Pai que você está falando que você é um com Ele. Revela. E Judas, não o traidor, porque nesse momento das perguntas, Judas, o traidor, ele já tinha saído desse lugar, da mesa, para ir cumprir aquilo que nós sabemos, o que ele faria depois com Jesus. O outro Judas diz assim: mas por que você está se revelando agora somente para nós e não para todo mundo? Por quê? Então tantas foram as perguntas para o Senhor naquele momento. Vocês imaginam, eles estavam tranquilos, eles estavam bem, eles tinham Jesus. Eles tinham Jesus que eles já tinham visto milagres. Eles tinham Jesus que dava comida para eles quando eles não tinham, não é? Eles tinham visto a multiplicação, estavam morrendo de fome. E Jesus fez o quê? A partir daqueles 2 pães, Jesus encheu o cesto, matou a fome de todos aqueles discípulos. Jesus curou febre da sogra de Pedro. Então, assim, eles estavam em paz, eles tinham Jesus perto. Só que Jesus estava falando: olha, peraí, só que agora eu vou subir. Então vocês imaginam a euforia e a expectativa. Mas como assim você vai nos deixar?
Como assim? Não é possível. Porque no coração humano deles, assim como no nosso coração, nós temos expectativas humanas. Não é assim. Eles queriam achar, então, uma forma de solucionar aquele problema. Que para eles era um problema. Eles não sabiam o que ia acontecer, não era solução para eles, sim ou não? Era um problema. Eles não conseguiam ver hoje o que nós estamos vendo, que aquilo era a solução. Para eles aquilo era um grande problema. Então, mas como assim? E nós também. O nosso coração humano, ele se enche de expectativas humanas. Como nós não conseguimos ver o fim, e glória a Deus por isso, porque nós talvez não daríamos conta. Nós somente podemos confiar no fim, que é o que nós sabemos, que nós estaremos com o Senhor. Então o nosso coração, ele se enche de ansiedade, ele se enche de pergunta, ele se enche de muitos porquês. Mas nós lemos algo precioso em João 14, 27. Que Jesus estava partindo, mas Ele estava deixando para nós. Nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo, que nós cantamos hoje, e Ele estava deixando para nós um plus, um presente, a palavra fala. A minha versão fala um presente, que era a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o nosso coração e a nossa mente das nossas aflições, das nossas perguntas, da nossa ansiedade. Ele estava deixando essa paz. Mas o que eu quero deixar para vocês, uma diferença muito grande e que nós precisamos hoje sair daqui com a certeza dessa diferença. Sobre a tranquilidade e sobre a paz. Quando no começo nós fizemos algumas perguntas, e eu falei, quem quer paz? E todo mundo ergueu, eu também. Quem quer que isso aconteça para que aconteça paz, nós concordamos, porque é assim que nós queremos. Eu quero dizer que todas as perguntas que eu fiz no começo para vocês, ela se revela não como a paz, mas como tranquilidade. Nós buscamos a tranquilidade. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que a tranquilidade é muito diferente da paz de Deus. Dessa que nós lemos de João 14, 27. Sabe por quê? Porque a tranquilidade, ela é um estágio passageiro. Ela é um momento. Então, se o Brasil ganhar hoje, ó, mexer aí com o povo. Glória a Deus, eu estou em paz, eu estou tranquilo por aquele momento. Mas daqui um ano, nós às vezes já até nos esquecemos que ele ganhou na oitavas? Na oitavas de final, porque foi um momento que nós experimentamos da tranquilidade. Mas se eu passar naquele concurso, eu recebo por um momento a tranquilidade. Mas depois eu já começo a pedir outras coisas e eu já até esqueço que eu vivi aquele êxtase, aquele momento de tranquilidade quando eu recebi aquilo. Mas a paz de Deus, que excede o entendimento humano, aquela que o Senhor nos deixou de presente, no momento antes da traição e antes da crucificação, ela não é um estágio, ela não é um período, ela é uma certeza, ela é algo diário em todo o tempo. No tempo da tranquilidade, sim. No tempo que nós recebemos algo que nos tranquiliza, a paz de Deus está conosco, sim. Mas no momento também que às vezes eu não estou tranquilo. Eu não estou tranquilo, mas eu estou com a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus, porque o Senhor me deixou como presente e eu preciso agarrá-la e entendendo que ela é comigo. Assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é conosco? Sim. Ele habita em nós? Sim. A paz de Deus também. Eu preciso entender que ela está comigo. Então não é mais assim, mas se eu casar, eu vou ter a paz de Deus. Se eu acontecer isso, não. Por quê, amados? Porque essa tranquilidade, ela vem de expectativas humanas. Daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós almejamos.
mas talvez, pode ser que não será dessa forma que o Senhor almeja. Talvez será, e nós viveremos aquela tranquilidade. Mas talvez não é essa forma que o Senhor está expectando por nós. Não é assim, não é isso que o Senhor quer. E o nosso coração começa a se encher de frustração. O coração dos discípulos devia estar frustrado naquele momento. E nós começamos a encher o nosso coração de dúvidas, de medo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, esse que nos deixou a paz, Ele tem a nossa vida na palma das mãos de vocês. Eu estava orando ali antes de subir, e eu vou confidenciar algo que o Senhor falou ao meu coração, para deixar ao coração de vocês, Salmo 139. Não é aqui da palavra, mas é algo que o Senhor confidenciou e eu quero falar para vocês. Sou eu que conheço vocês. Tudo sobre vocês. Tudo. Como vocês iam entrar hoje, como está o coração, se está tranquilo, se está afoito, se tem expectativas, se tem dores, se passou mágoas. É Ele que conhece a nossa vida. E tem a nossa vida na palma das mãos do Senhor. Por isso nós podemos descansar na paz que excede todo entendimento. Amém? Porque tranquilidade, então, nós sabemos que é algo passageiro, é algo que por um momento parece bom, mas ela não nos mantém de pé. E a paz de Deus, então, é algo que mesmo nas dificuldades, eu não serei abalada, eu continuarei de pé, porque o meu Deus é a minha rocha, é Ele que me sustenta, é Ele que me conduz. Então, mesmo que eu esteja desconfortável, mesmo que eu esteja enfrentando algo que eu não gostaria, mesmo que vierem notícias, mesmo que aconteça coisas ou que já aconteceu, eu preciso descansar na paz de Deus. Eu preciso entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós falamos sobre o controle. Sabe o que aconteceu aqui sexta-feira? Não foi dito para vocês. Foi dito que nós descansamos no coração, no colo de Deus, porque nós descansamos mesmo. Mas porque Deus deu um apagão aqui na nossa igreja. É ou não é, pastor? Nós corremos para baixo, para cima. Apagou a nossa igreja toda. E nós não conseguimos acender as luzes. Por quê? Porque Ele tem o controle. Ele queria que fosse dessa forma. Nós estávamos tranquilos, pastor? Estava, pastor. Nós não estávamos tranquilos. Gente, esse pastor correu tanto para cima e para baixo, eu ia para lá e para cá, a Isabela deu crise de riso. E Deus, paciente, com a paz que excede todo entendimento, em cima desse púlpito, usando a vida da pregadora Iris, curando os corações. Precisamos de estrutura? Precisamos, às vezes, de tranquilidade? Não, o Senhor continua operando mesmo sem luzes. Porque Ele é a própria luz. Nós cantamos no louvor, amém, irmãos? E sabe essa paz que nós damos aos irmãos quando nós encontramos, quando nós chegamos? O que nós falamos? Bom dia, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, a paz esteja com vocês, é ou não é? Mas muitas vezes, amados, é uma paz de uma forma tão automática, como se ela fosse mais tranquilidade do que a paz de Deus. A paz, irmão, a paz, irmão, a paz, irmão. Tipo assim, é como se um oi, tudo bem, não ouvia a resposta. É como um jargão. Mas nós precisamos hoje entender que ela nada tem a ver com jargão. Ela é um presente precioso que nos foi dado horas antes do Senhor ser crucificado. Então, nós temos que entender o valor desse presente quando nós falamos a paz de Deus, irmão. O que eu estou falando para o meu irmão? Olha, eu não sei como o Gustavo entrou aqui, eu não sei como o coração dele, mas quando eu falar a paz de Deus, Gustavo, eu estou declarando sobre a vida do Gustavo que ele consegue passar por o que ele está passando, que o Senhor é com ele, que a paz de Deus o sustenta em todo o tempo. E tem uma pessoa... Quero contar para vocês um testemunho rápido. Ela não é cristã, não frequenta igreja, mas ela me conhece muito bem. Então, todas as vezes que nós estamos juntos, a primeira coisa que ele fala, a hora que ele me vê, a paz, irmã Taloana.
E ele dá um risinho. Ontem eu estive com ele no almoço. A paz, irmã Talona. E eu já na hora, eu não perco essa oportunidade. Eu falo, a paz, fulano de tal. E entendendo que o Senhor é poderoso. Amados, quem julga, quem faz as coisas, quem fala, eu vou dar paz, ele não é meu irmão, não compara. Isso somos nós. Não cabe a nós, não. Cabe a nós falar, esse moço que me dá paz, ele pode ser muito mais crente do que eu. A paz de Deus, meu irmão. E ele dá uma risada. Ele manda mensagem no WhatsApp, a paz, irmã Talone. E eu já, a paz, meu irmão, o que você quer agora? Amém? Porque nós entendemos que o que eu posso dar a ele é tranquilidade, certo? O que nós podemos fazer pelo outro talvez seja tranquilidade. Se eu ajudar um irmão, eu às vezes causo tranquilidade a ele. Eu passo uma roupa para ela, eu causo tranquilidade, eu ajudo. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, só o Senhor pode nos dar. Amém? E nós fomos chamados na palavra de Deus como pacificadores. Sim? Em Mateus 5,9 diz, bem-aventurados os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. E agora vai mais algo para a gente pensar nessa manhã. Talana, você falou que existe tranquilidade e paz de Deus, que é algo muito diferente. Então deve existir os pacificadores e os tranquilizadores. Sim ou não? Sim. Se existe a gente que pode levar tranquilidade, receber algo aqui nessa terra que nos causa tranquilidade, que nós já sabemos que é muito diferente da paz de Deus, então também deve existir os pacificadores e os tranquilizadores, sim ou não? Sim. E nós vamos ver então qual é essa diferença. Sabe o que é essa diferença? É o seguinte, o tranquilizador é aquela pessoa que ele aparentemente é uma pessoa proativa, ele quer ajudar, ele quer, às vezes, até levar um conhecimento teológico e cristão, mas ele não aceita o diferente. Ele não aceita o embate. Quando ele não consegue levar a tranquilidade que ele expecta para algo ou para alguém, ele começa, opa, parece que estou meio fora do... Está mexendo aqui comigo? Ai, ela não concordou direito com aquilo que eu queria pôr goela abaixo, mas aquilo é uma tranquilidade. Ele não está levando a maldade. Ele está impondo algo que para ele é tranquilo, é bom, isso é bom, olha, faz isso, faz dessa forma. Se esquecendo muitas vezes que a paz de Deus não está ali. Olha que sério. E o que é o pacificador? É a mesma coisa, mas muito diferente. Como assim? Que loucura, que paradoxo. Ele vai levar também algo bom. Ele vai ajudar. Ele vai estar lá. Ele vai estender a mão, mas não do jeito dele. Não da forma que ele acha que é bom. Porque nós temos expectativas, temos machismo. Meu Deus, se você começar a falar de futebol, então, com os homens, cada um vai ter aí. Eu acho que tal é bom, tal é bom. A Cecília, meu Deus, desse tamanho, sabe falar nome de jogador de outros países. Mas, mãe, é bom, esse aqui faz isso. Eu falei, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Não, mãe, ele é bom, falou que vai fazer tantos gols. Porque cada um tem a sua forma de pensar. Não é ruim, ela está falando de algo bom. Só que eu quero dizer que o pacificador, ele vai levar algo bom. Ele vai querer entrar ou... não entrar, ele vai estar ali, em uma situação, em uma conversa, com uma pessoa, para levar a paz que excede o entendimento. E o que então a gente vai fazer? Eu não mais exijo. Eu não mais quero do meu jeito. Eu me coloco à disposição. Eu me coloco, olha, eu tenho a paz de Deus para te mostrar, para te oferecer. Se a gente conseguir falar dessa forma, e se a gente nem conseguir? Seja a paz de Deus. Seja uma pessoa diferente, que outros reconhecem que você carrega a paz de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos, nós intercedemos por algo, por uma situação. Amados, nós somos do Ministério de Intercessão. Eu sou do Ministério, né? Temos as intercessoras, mas todos nós somos intercessores.
Então, às vezes, nós oramos anos, intercedemos anos por situações difíceis, que de tranquila ela não tem nada, aquela situação. Ela é muito difícil. Só que aí, quando eu preciso ser um pacificador, no meio de uma situação que eu estou intercedendo, ou para uma pessoa que eu estou intercedendo, eu de nada sou uma pacificadora. Eu de nada levo a paz de Deus. Então, nós precisamos entender assim, eu preciso orar em todo o tempo, interceder, só que eu preciso ser a mesma pessoa que ora e que intercede por aquela pessoa quando eu estou numa situação nada tranquila. Se eu estou orando por alguém, por um casamento, por algo, né, por uma pessoa que me fez mal, eu oro, eu choro, eu coloco, Senhor, muda essa situação. Quando eu estou nessa situação ou com essa pessoa, ela precisa ver que eu carrego a paz de Deus. Que eu sou uma pacificadora, não que eu sou uma tranquilizadora. Quando ela começa a falar, se ela falar alguma coisa que mexe lá dentro, eu já... Deixamos horas de intercessão. Nós perdemos o nosso tempo. Eu preciso condizer com aquilo que eu oro. Se eu oro por aquela situação, se eu oro por aquele parente, se eu oro por aquela pessoa, eu não posso chegar querendo impor goela abaixo uma tranquilidade. Eu preciso chegar e a pessoa, aí está a paz de Deus. Ela carrega algo. Eu falei algo, nossa, eu não tirei essa mulher do sério. Eu estava com uma pessoa ontem, uma bênção, uma pessoa abençoada, uma amiga. Gente, mas ela tem a boca tão suja. Tão suja. Tão suja. Ela não é crente, mas assim, uma pessoa abençoada. Pessoa católica. Ela tem a boca tão suja. Eu falei para ela, você está me incomodando. Ela falou, você nunca fala um palavrão? Eu falei, eu vou chamar meu marido. Dario, alguma vez eu falo um palavrão? Não. Porque, gente, não tem como. Não tem como. Pá, xinga. Que paz é essa? Mas isso não é hipocrisia. Isso precisa ser trabalhado em nós. Eu preciso ser a pessoa que carrega a paz. Não porque eu quero ser, não, porque eu quero parecer. Não é porque eu quero ser. Amém? E nós oramos e deixamos para o Espírito mudar. Judas, o traidor, andou com Jesus. Foi mudado? Não. Por quê? Jesus poderia mudar... Gente, Jesus poderia mudar Judas? Sim. Jesus sabe o que ia acontecer? Sim. Jesus vê, nós vimos, o Senhor falou conosco no Salmo 139. Jesus sabe o que você passou, Jana? Sabe. Jesus sabe o que você passa, Rafa? Sabe. Jesus podia mudar aquela situação que não te foi muito tranquilizadora? Podia. E por que Jesus não mudou? Porque Jesus não quis. A vontade do Senhor não era essa. E mesmo assim eu preciso entender que eu carrego a paz de Deus. A palavra fala que há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há ou não há? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então eu preciso entender que mesmo que aquilo esteja doendo ou já doeu, eu tenho a paz de Deus. Amém? Precisava acontecer dessa forma. Amém? É fácil, pastores, mandar filhos para a Ilha do Marajó? Filha e genro? É tranquilizador? Isabela e Julinho estão na Ilha do Marajó, viajando hoje para uma missão. Não pega celular, vão dormir sabe lá Deus onde, só Deus é mesmo que sabe, rede, rio, não sei. É tranquilizador para pais mandar? Não, mas estão em paz? Estão em paz. A paz que excede todo entendimento. E muitas vezes nós vamos ter que nos esforçar para carregar essa paz, para levar essa paz. Sabe por quê? A palavra de Deus fala em Hebreus 12:14 o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos. Então, muitas vezes ela gera em nós um esforço. A tranquilidade não gera em nós um esforço. Sabe por quê? Porque quando aquela situação ela não está mais tranquila, sabe o que eu faço? Eu vou embora. Tchau e benção para você. Eu não me esforço diante da tranquilidade. Eu caio fora. Eu dou o pé. Não, tá bom aqui? Vou para lá. Mas a paz de Deus, ela precisa gerar em nós um esforço. Nós não somos Deus, porque para Jesus, ele era Deus.
Eu acredito que ele não tinha o esforço de conviver com Judas, porque ele era humano, mas era Deus. Mas nós não somos Deus, nós somos humanos. Então, nós precisamos nos esforçar. Amém? A paz de Jesus, então, nós já vimos que ela não é sobre realização em si. Ela é mesmo que não. Ela é mesmo que desconfortável. Ela é mesmo que eu fui traída. Ela é mesmo que eu enfrentei um problema de saúde. Mesmo que eu ainda não estou da forma ou do jeito que eu gostaria. Mesmo que eu não vi aquela ainda intercessão se cumprir. Mesmo que eu declaro a paz de Deus como um presente sobre a minha vida, através da obediência e da satisfação. Que satisfação é essa? Ele já cumpriu tudo aquilo por mim e por você. Ele não nos deve nada. No caminho de Emaús, quando Jesus já tinha ressuscitado, nós também conhecemos essa história. Aqueles discípulos, então, estavam desenchavidos. As expectativas do coração deles tinham se frustrado. Meu Deus, como que aconteceu isso? De que forma? Por quê? E eles estavam assim, sem expectativa, com o coração frustrado, angustiado, triste. E eles não foram capazes de reconhecer Jesus, que caminhava e falava com eles. Jesus, naquele momento, a palavra de Deus fala que Jesus expôs, amados, a palavra inteira, até antes de começar o Novo Testamento. Jesus, então, falou com aqueles discípulos de Gênesis até Malaquias. E mesmo assim, eles não conseguiram. Até começou a queimar, mas eles ainda não conseguiram reconhecer. Então, eu quero dizer para vocês que mesmo que nós ouvimos a palavra do Senhor, mesmo que nós cremos no Senhor, se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não entendermos que tudo que nós passamos, o Senhor está conosco, Ele é conosco, pode ser que muitas vezes nós também nos frustramos, nos entristecemos e começamos a ficar à beira do caminho. Por que nós vemos tantas pessoas, amados, ficando à beira do caminho? Hoje nós oramos por isso no clamor, por pessoas que já conheceram o Senhor, que deixaram o Senhor. Por quê? Porque elas encheram o coração delas de expectativas humanas e culparam Deus. Sim, elas culparam Deus, não foi outra pessoa. Elas não conseguiram entender que o Senhor disse para elas o seguinte: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu deixo a vocês a minha paz. Então, uma pessoa sem paz, ela não tem bom ânimo. Amém? Já partindo para o fim, uma outra palavra de Colossenses 3,15 que nós também ouvimos muito e falamos muito é: a paz é a juíza, o juiz, o árbitro do nosso coração. Mas agora nós vamos então começar a orar, falar e compreender essa palavra de uma forma diferente. Porque muitas vezes nós colocamos essa paz como a juíza e árbitro, como tranquilidade. Então, se eu não estou tranquilo, não foi o Senhor que disse. Será? Se eu não estou sentado na rede, isso não vem de Deus. Será? Nós precisamos entender que às vezes nós estamos num momento difícil. Às vezes nós temos algo que ela não está, como os olhos humanos vê, tranquila. Mas é o Senhor, o árbitro do nosso coração, dizendo: eu estou com vocês. Sou eu que estou com vocês nessa situação. Você está passando por isso, eu já vi, eu sei, mas eu sei também que ela chegará ao fim. Foi assim na terra prometida, quando eles avistaram e eles não entraram, era para ter entrado em 7 dias, porque eles, a expectativa deles é: isso não está me parecendo uma terra prometida. A expectativa deles não é uma terra prometida. E eles começaram então a andar por 40 anos, mas era a terra prometida. Eles não sentiram paz porque a expectativa deles, avistaram algo que parecia não ser, mas era a terra prometida. Então nós precisamos pedir para o Senhor discernimento. Senhor, traz a tua paz no meu coração, porque eu não quero perder tempo. Eu quero estar e fazer a tua vontade. Jesus quer renovar em nós nessa manhã
a paz dele sobre o nosso coração. A paz do Senhor em todo o tempo, em tudo que nós passamos, enfrentamos e vamos passar. A certeza e a convicção que Ele é a nossa paz. Que não importa o que aconteça, a paz de Deus excede todo o entendimento. Ele quer colocar no nosso coração que eu também preciso levar essa paz. Eu não posso esperar que pessoas me tragam essa paz. Não, mas Ele que me feriu. Ele não, eu que vou levar a paz de Deus. Eu que serei a paz de Deus, porque eu sei aonde os meus pés estão firmados. Salmo 62 diz que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é o meu refúgio e uma rocha segura. Então eu tenho que entender que eu piso na rocha, então eu tenho a paz, eu estou sobre a paz de Deus. Eu não espero a tranquilidade, eu vivo nessa paz, pois Ele é a minha rocha segura. Os meus pés estão firmados nele. Mas, Taluana, a minha alma, sabe a alma? Tem uma alma aí dentro? E ela se angustia, ela começa, tem hora, se nós estivermos passando por momentos não tranquilos, ela começa a falar conosco. Ela começa a deixar a gente com o coração aflito. E esses dias eu passei por um momento de aflição. E essa alma começou lá dentro. Ai, querer falar, que momento é esse que não está tranquilo? Sabe aqueles que a gente escuta, cadê seu Deus? Sabe esse Deus da paz? E a alma começa a falar conosco e a gente começa a entristecer o coração. E aí Jesus veio com um salmo para o meu coração. E eu orando e aquela alma e eu falando com ela. Nós temos que falar com a nossa alma. Aquieta-te dentro de mim. Pois o Senhor, o meu Deus da paz, Ele já me deixou a tua paz. Eu já sei para onde eu vou. Aqueles discípulos amados não sabiam, mas nós sabemos, não sabemos? Nós estamos aqui sentados. Então, imagina, eles estavam aflitos, porque eles não sabiam. E agora? Jesus foi. E o que nós vamos fazer? Nós não. Jesus foi, mas Jesus já voltou. Jesus já está à destra do Pai. Ele virá nos buscar, então nós vamos falar para a alma, aquieta-te aí dentro do meu coração. E aí Jesus trouxe um salmo ao meu coração, 116, 7, que diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao seu descanso, ó alma, porque o Senhor tem sido bom para nós. Então, encerrando, a expectativa humana é muito diferente da paz de Deus. A tranquilidade, diferente da paz de Deus. O tranquilizador, diferente do pacificador. Eu não espero acontecer, eu não espero isso para ter paz. Eu tenho paz porque já aconteceu. Eu não espero, se eu passar no vestibular, se eu casar, não. Eu tenho paz porque já me foi dada. E se eu casar, e se eu passar, eu experimentarei a tranquilidade com paz. Porque nos momentos de tranquilidade, não é, quando eu estou tranquilo não tem paz. Não, quando eu estou tranquilo tem a paz de Deus. Então eu terei momentos de tranquilidade com a paz de Deus. Eu não espero acontecer para ter paz. Então a paz de Jesus não é o que nós fazemos, mas o que nós revelamos. Quem nós somos? Qual é a essência e a expressão do que habita em mim que eu levo, que eu carrego, que eu entrego em oração, que eu confio e que eu me levanto. Amém? Então, nessa manhã, nós vamos ouvir um louvor. A mídia vai soltar um louvor. E nós vamos declarar. Hoje nós vamos sair daqui